O discípulo do avarento. Certa vez, um homem avarento ouviu falar que havia outro muito mais avarento do que ele. Decidiu então ir à casa dele com a intenção de tornar-se seu discípulo. O costume exigia que o novo aluno levasse um presente para o mestre. Assim, ele levou uma bilha de água e dentro colocou um pedaço de papel cortado na forma de um peixe. O grande avarento, porém, não estava em casa, e foi a mulher dele que acolheu o novo discípulo. "Eis um peixe humilde, presente do vosso novo aluno", disse o recém-chegado. A mulher do avarento recebeu o peixe e agradeceu. Mandou o novato sentar-se e depois lhe trouxe uma xícara vazia, convidando-o a tomar o chá. Em seguida, após ter tomado o chá, a mulher do avarento desenhou 2 círculos no ar e o convidou a comer um doce. Justamente naquele momento estava entrando o grande avarento. E vendo a mulher desenhar os 2 círculos no ar, gritou irritado: "Que desperdício é esse? 2 doces? Meio círculo a mais do que o suficiente?" A avareza é terrível. E toda a estupefação que ficamos com o exemplo que acabamos de acompanhar ainda é pequena, comparada à sua grande feiura. Meu irmão e minha irmã, a avareza, muitos podemos também aqui trocá-la por mesquinhez, suvinhez, quaisquer outros termos que a gente conhece, muquirana, mão de vaca, qualquer outro termo. É justamente o oposto de generosidade e de gratuidade, que são virtudes de pessoas que mesmo tendo, consideram nada seu e fazem questão de partilhar aquilo que têm com os outros, de compartilhar. Alegram-se em compartilhar da sua alegria, do seu ambiente familiar, da sua sabedoria, compartilhar do conhecimento que tem, compartilhar da experiência de vida. É justamente o oposto. Quem tem a doença da avareza, porque é uma doença, é alguém que não desperta mais a menor admiração. Nunca, ao tomar conhecimento de exemplos assim, ninguém se alegra. Ninguém que conhece exemplos como este consegue enxergar algo de positivo nessas pessoas, nesta forma de viver. Nada, 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 nada. É até interessante que muita gente pode parecer rica, mas no final é pobre e infeliz justamente por causa disso. De uma forma de vida que não se utiliza daquilo que por bondade de Deus tem, conquistou, ganhou, e vive com aquilo ali embauzado. É bem provável que a gente conheça pessoas que possuem muitos bens, mas que não querem usá-los, porque de fato são os bens que mandam e desmandam nessas pessoas. Os bens comandam a vida dessa pessoa, os pensamentos dela. Isso é só um exemplo. Há outras situações que nos parecem favoráveis e por elas, muitas vezes, nós agradecemos à vida. Por exemplo, a situação de certas pessoas, mas muito ricas, ricas mesmo,
que fazem coincidir a felicidade deles com o tamanho das suas riquezas. Há pessoas que também podem cair na ilusão de, mesmo vivendo numa fartura, fazerem questão de viver numa miséria. Eu fico aqui pensando e me lembrando de alguns casos que já conheci, de pessoas que, mesmo tendo à sua disposição alguns bens muito favoráveis, uma situação econômica muito favorável, aquela pessoa vivia como um verdadeiro miserável. Ela não usufruía daquilo que a própria bondade divina, a própria vida lhe deu. Por quê? Seria um medo exagerado de algum dia lhe faltar alguma coisa e por isso guarda, guarda e guarda? Provavelmente muitos de nós conhecemos também exemplos de pessoas muito próximas da nossa casa que talvez tenham vivido assim. Guardavam tudo que tinham, não utilizavam de nada e pareciam até passar necessidade, mas não usavam, usufruíam, gastavam, se beneficiavam daquilo que tinham e se sacrificavam, mesmo tendo com o que não precisar do sacrifício. E aqui a gente percebe justamente do que são capazes pessoas assim, quando a gente percebe, quando a gente acompanha o encontro deste discípulo do avarento, primeiro com a esposa do grande avarento, e depois quando o próprio grande avarento, mestre, chega em casa. Gente, lamentavelmente, existem pessoas assim. Lamentavelmente. A essas pessoas falta gratuidade. Isto é, viverem com desprendimento. Viverem com uma felicidade, uma gratidão com a própria vida. E observe, pessoas avarentas, morrinhas, muquiranas, mão de vaca, como você quiser entender, são constantemente reclamonas, se maldizem o tempo inteiro, maldizem a vida, mal-humoradas. Pode observar, se você conhece alguém assim, são mal-humoradas. Não sentem uma felicidade com a própria vida que têm, porque essas pessoas carecem de gratuidade. Elas não entendem a generosidade que Deus e que a vida tem com elas. Tudo que elas conseguem adquirir, elas guardam, acumulam, não tocam naquilo, guardam as 7 chaves. E por isso que isso é uma doença. É como aquele medo eterno que tem de algum dia ter necessidade daquilo que possuem. E termina que essas pessoas são capazes de morrer deixando para trás tudo que adquiriram, tudo que acumularam. Há também outros exemplos muito curiosos. Eu não diria que chegam a ser pessoas avarentas, mas que descuidam da gratuidade e da generosidade. São aquelas pessoas que, por exemplo, ganham no seu casamento, por exemplo, certos presentes, louças, talheres, algumas coisas, roupa de cama, um monte de coisas. E a pessoa se casou, por exemplo, há 20, 30 anos e nunca utilizou, porque é um material de altíssima qualidade, uma coisa muito boa, e ela nunca utilizou aquilo e está guardando nos seus armários, nos seus guarda-roupas. Existem presentes que foram ganhados em alguma situação da vida que a pessoa recebeu aquilo e porque é muito bom, ela guardou e ela fica vivendo com alguma coisa muito ruim todos os dias, convive com aquilo, talvez um talherzinho, um pratinho, uma xícarazinha, alguma coisa,
de um material bem inferiorzinho, e está guardando aquela coisa boa. Pode até alegar que para uma grande ocasião que nunca chega, que nunca chegou. Porque quando em alguns momentos pessoas queridas visitaram a casa, ela não pegou e colocou aquilo à mesa. E quando essas pessoas partirem, vão deixar aquilo ali guardado e alguém vai usar. São exemplos dos mais diversos. Ter gratuidade, desprendimento, entender a generosidade e viver hoje aproveitando do bom, do melhor que Deus está nos dando hoje. Gaste as coisas que você tem, utilize bem as coisas que você tem, gaste em casa, gaste no convívio, gaste no dia a dia. Não guarde aquela louça de porcelana de altíssimo valor para usar depois que você morrer. Porque lembre, depois que você morrer não tem mais como usar. Use hoje, ponha à mesa. Ponha na visita de um familiar querido, ponha já numa festa de aniversário, ponha com mais frequência e, se puder, ponha todos os dias. Porque foi para você mesmo que você ganhou, foi para o seu uso. Aquele vestido bonito, aquela roupa bonita, comece a usar. Vai esperar para usar quando? No seu funeral? Nós vamos guardando o melhor da vida para nunca usarmos. Quantos exemplos já não vejo de uma pessoa que disse, olha, nós colocamos uma roupa no papai quando morreu, uma roupa dele que ele tinha, um terno que ele nunca tinha usado. E daí? O papai morreu, usou o terno que nunca tinha usado? Mas, meu Deus, por que nunca usou? Se o terno era tão bom, era tão bonito. E vai lá para debaixo de 7 palmos. A traça vai comer. Ele não pôde usar. Por que não usou? Use o melhor que você tem. Gaste o melhor que você tem. O hoje, agora. A vida e a providência divina lhe deram para você usar, utilizar, usufruir. Assim como também Deus nos deu a sabedoria para nós dominarmos a terra, os seres humanos, cuidarem bem da natureza, cuidarem bem dos bichinhos, dominarem sobre toda a criação, cuidarmos bem de tudo, dominarmos, não nos deixarmos dominar. Vai ter uma reportagem muito interessante hoje aqui no programa, falando do quanto hoje as pessoas estão amando mais os animais, os pets, os bichinhos, do que um pai, uma mãe, um namorado, um filho, uma esposa. É sério que eu estou falando. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou isso, que tem pessoas que foi perguntado a elas, quem você ama mais, o seu filho ou o seu pet? E aí a pessoa, olha, dependendo do meu filho eu amo mais o pet. Um exemplo, se a pessoa tinha 3 filhos, aí tem até 2 que ela ama mais do que o pet, mas o terceiro ela ama mais o pet do que o terceiro. Chegou casos absurdos de na pesquisa a pessoa ser perguntada, quem você ama mais? O seu marido ou o seu gatinho? Ela, eu amo mais o meu gato, prefiro o meu gato. Nós fomos feitos, foi dada a nós, humanos, a missão de dominarmos a natureza, a criação. O único ser racional, com alma, somos nós. E pode ser que a gente esteja abrindo mão deste desígnio de Deus para nós, homens. E muitas vezes a gente vai abrindo mão do entendimento natural da vida quando a gente se deixa dominar pela avareza ou pelo consumo. Já é o outro oposto. O outro oposto é o consumo exagerado. É a pessoa já cometer excessos no seu gastar, podendo utilizar os recursos e os bens que tinha para fazer um bem a outrem. Meu irmão e minha irmã, atenção! Viver com generosidade, com gratuidade, é a receita para a nossa felicidade.